Gente, vim gravar pra vocês, mas eu tô tão descabelada que eu vou dar pelo menos uma melhorada aqui antes de começar, né? Quanto eu dou uma melhorada aqui, vocês assistem a vinheta, porque eu sei que vocês estão com saudade. Panam, pam, 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 pam. E aí, Jubilee, como é que vocês estão? Gente, tá bem improvisada aqui hoje, porque por causa de tudo que eu vou contar pra vocês, e aí vocês vão entender. Eu sinto muito, porque eu fiquei um tempão sem aparecer por aqui, sinto muito mesmo. Eu venho recebendo muitas mensagens, mensagens legais, mensagens não tão legais, mas deixa eu ver por onde eu começo. Vou começar do começo, depois eu conto pra vocês o final da história, né? Qual que é o começo? Lembra quando um dos últimos vídeos que eu fiz, que eu tive um problema com esse dente aqui, de bruxismo, né? Esse dente aqui, parece que ele é meu, esse aqui já não é meu, esse aqui já é o implante. Deixa eu pôr vocês mais pertinho, que tá muito longe, né? Eu tive um problema de bruxismo, né? Que eu fico apertando, ele quebrou na raiz, tive que trocar, não sei o quê. Quem é assíduo aqui no canal sabe o que aconteceu. E na vida da gente, as coisas são assim. Às vezes a gente é forte, às vezes a gente vai conseguindo levar as coisas e tal, até que alguma coisa acontece no nosso calcanhar de Aquiles, sabe? Já ouviu falar no calcanhar de Aquiles? O calcanhar de Aquiles para cada um é uma coisa, né? Para você pode ser sua vida financeira, para o outro pode ser a família, né? E assim, para mim, um dos meus calcanhares de Aquiles, porque eu tenho vários, não tenho um só, são os dentes. Isso me deixa muito fragilizada. Isso me deixa triste, porque eu sofri com dente desde que eu era pequena, né? Todo mundo sabe disso que vê aqui os vídeos do canal, porque tem um vídeo aqui que eu conto. No meu aniversário de 12 anos, quebrei esses dois dentes da frente, eles entraram pra cima, tinha que fazer cirurgia e tal. Então isso é uma coisa que, talvez até por ser lúdico, né? Por me lembrar a infância e tal, isso me deixa extremamente entristecida. E na época que eu quebrei, que eu tava, né, toda nesse negócio, eu tava muito pra baixo, muito assim, não pra baixo no sentido de triste, mas pra baixo no sentido de frágil às vezes, sabe? De falar assim, puxa vida, né, eu não queria que isso acontecesse. E aí vamos, né, começar a costurar as histórias. Deixa eu virar vocês agora um pouquinho pra cá. E aí o canal é uma coisa assim, que eu já falei isso aqui várias vezes. Não é fácil, não é fácil. Quem acha que tipo, eu só viro e gravar vídeo, não é fácil. Não é fácil não só por ter que gerar um conteúdo, e um conteúdo, na minha visão, um conteúdo legal, um conteúdo que agregue para as pessoas, né? Um conteúdo que faça diferença na sua vida. E não só, tipo, não querendo falar de nenhum youtuber, mas assim, entrar numa banheira de geleca, né? Assim, coisa para criança e tal. Um conteúdo para pessoas, né, mais ou menos da minha idade, né, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, mas um conteúdo que você consiga assistir e falar assim, puxa, que legal, olha, isso aconteceu com ela, né, como é que eu faço a digestão desse pensamento na minha vida. Então, assim, conteúdos bacanas, ponto. Não é fácil, né, a questão do conteúdo, mas tem uma parte que é muito mais difícil, muito mais difícil, que é uma parte que, para mim, eu tiro isso de letra, só que até certo ponto, que é a exposição da vida. Então, assim, eu mostrei para vocês a minha casa, não mostrei só essa, mostrei várias casas. Eu mostro para vocês a minha vida toda, eu mostrei para vocês o meu relacionamento, eu mostrei para vocês o relacionamento com a minha mãe. Eu mostro tudo, porque assim, para mim, o que eu acho, a minha vida, ela não é uma vida de um psicopata, ela não é a vida de uma pessoa, né, tipo, muito fora da curva. A minha vida é uma vida normal, é uma vida igual a de muitas pessoas por aí. Então eu não vejo problema nisso. E eu não vejo problema em abrir a minha vida para as pessoas até certo ponto, claro, né? Se eu for abrir 100%, é melhor já deixar todo mundo morar aqui dentro. Mas assim, até certo ponto, eu não tenho esse problema. Só que a vida da gente, vamos supor que a minha vida aqui é 100%. Eu abro ela até aqui, né? Até sei lá, uns 60%, 70% às vezes. Tem pessoas, não tô falando de todo mundo, tá? Tem muita gente aqui nesse canal, muita gente boa, muita gente agradável, muita gente que
tem gente que se tornou amigo mesmo, tem gente que só de olhar o nome de vocês já me dá uma acalenta no coração, sabe? Mas tem gente, que tem gente que é igual água, sabe? Você dá um limite pra pessoa, a pessoa não tem limite, ela vai entrando e ela vai, sabe, água? Quando você derrama um copo assim, você não consegue dar limites para a água, para onde ela vai. Tem pessoas que são iguais. Vocês conhecem isso, né, na vida de vocês? Elas vão entrando, vão molhando onde for. E eu tenho que lidar com esse tipo de gente diariamente, vocês não têm noção. Eu nem conto tudo aqui no canal, porque eu sei que torra a paciência de todo mundo, porque não é legal ficar falando desse tipo de gente. E eu não fico contando o que eles falam, porque tem tantos absurdos, que eu penso assim, gente, eu não sou obrigada a ouvir isso, mas tenho que ler, porque o canal é meu. Mas eu acho que as pessoas não são obrigadas a ficar ouvindo esse tipo de coisa. Só que acontece, em 90% do tempo, esses comentários, esses directs, né, são pessoas que até não comentam só aqui no canal. Só para vocês entenderem, o canal, ele tem uma parte dos comentários que é automaticamente filtrado. Então, se a pessoa, né, fala palavrão, se a pessoa xinga e tal, vai para lá. De vez em quando eu até que tenho que ir lá filtrar algum comentário que na verdade é de gente normal, né, de gente que pôs o comentário bonitinho, mas que às vezes usou alguma palavra e que por acaso ficou filtrado. Aí a pessoa fala assim, pô, meu comentário não saiu. Aí eu tenho que ir lá filtrar. Mas via de regra eu não fico olhando, porque aquilo não me leva a lugar nenhum, porque são palavras, né, de baixo calão e tal, e eu não vou olhar. Mas aí o que acontece? Quando a gente está mais fragilizado, e isso acontece com todo mundo, não é só comigo, a gente enxerga essas coisas de uma outra maneira. E quando eu tive esse problema do dente, que eu fiquei bastante fragilizada, acho que é porque o meu emprego já tinha, né, ido pro saco. Você já fica com esse pensamento de tipo assim, puxa, tá bom, nos próximos meses eu consigo pagar as contas, mas e nos outros, sabe? E aí meu dente, que eu tive que fazer a cirurgia e tal, já não fica barato, fica um valor mais caro e tal. Além disso tudo, ainda tem o perder o dente mesmo, que pra mim é uma coisa, né, que eu já falei pra vocês. E assim, aí tem épocas da vida que a gente fica mais fragilizado, a gente fica mais preocupado, mais pensativo. Ainda tem essa pandemia, que a gente não tá saindo de casa, isso aqui. E eu recebi mensagens nessa época do negócio do dente, mensagens tão invasivas, sabe? Mensagens tão sem nexo, sem propósito, que eu comecei a me questionar se realmente eu dou conta de fazer isso. Não é nem se eu queria, porque eu gosto do canal. Eu gosto de estar aqui, eu gosto de falar com vocês, mas se eu dou conta disso, se eu dou conta dessa exposição, se eu dou conta de aguentar essas pessoas que não têm noção, sabe? E eu sei que muitos de vocês me mandam mensagem falando, ai, não liga. É que assim, esse não liga é muito difícil. Eu consigo não ligar na maior parte do tempo, mas tem um dia que a gente acorda com a pá virada, sabe? A gente acorda já mais não vou falar triste, que é muito difícil acordar tipo triste mesmo, triste de tristeza, mas mais assim, decepcionado com as pessoas, com o mundo, com a vida. E aí entra essas pessoas tipo água na sua vida, né, que sai molhando tudo sem você pedir, sem você querer. E aí você fica pensando, gente, mas a culpa é minha, sabe? Eu abri minha vida, eu deixei chegar nesse ponto. E aí eu vou dando corda e chega uma hora que eu falo, não, aí você não tem que se intrometer, sabe? Bom, enfim, eu até tinha pego algumas mensagens que eu recebi para poder falar para vocês, para poder justificar isso que eu tô falando. E depois eu pensei, gente, não vou dar ibope, né? Não vamos tocar tambor para maluco dançar. Porque eu acho que esse tipo de pessoa quer que a gente faça isso, é que a gente divulgue aqui as mensagens que elas mandam e tal. E aí tem um outro ponto também. Tem pessoas que são amigas, eu digo assim, são do bem, são legais, né? Gostam do meu canal de verdade, genuinamente, gostam de mim. Mas às vezes elas entram lá e deixam umas mensagens que magoam, sabe? Que não são legais. E aí você fala assim, puxa, Dai, mas então ela não gosta de você? Não, ela gosta. O pior é que eu percebo na mensagem que ela gosta. Só que às vezes a pessoa se sente tão íntima a ponto de... Eu vou dar um exemplo, né? Chulo, de falar, Dai, eu sou muito sua amiga, eu te amo, mas a sua casa é muito horrível, Dai. Nossa, eu jamais moraria aí. E sabe, isso é uma coisa que eu não saio falando isso para as pessoas. Por que as pessoas falariam isso para mim? Sabe? Então, assim, eu acho meio sem noção. Enfim.
E aí, o que eu queria, né, contar pra vocês, que eu queria chegar nessa parte, é que eu tava nesse momento da minha vida, né, um momento muito frágil, um momento que aconteceu várias coisas com o meu dente. Eu tive um dia que eu tive que segurar o dente com a língua, não só o dente, depois que eu pus o implante caiu também, aliás, quase caiu, né, ele tava em vias de cair. Quem me acompanha no Instagram viu que teve uma semana que eu viajei, eu fui pra São Francisco Xavier. E nessa semana, minha gengiva, aconteceu alguma coisa com ela, que ela começou a crescer e começou a expulsar o dente. Esse dente que é provisório. Ele ainda tá meio inchadinho, tá vendo? Ele tá mais inchadinho que o outro ainda. Mas ele começou a expulsar meu dente e tal, e isso é uma coisa que mexe com a minha cabeça. Aí, nesse momento, nesse turbilhão de emoções que eu tava passando, pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Meu Deus, será que eu consigo dar conta desse canal? Eu consigo dar conta das pessoas invadindo a minha vida dessa maneira, né? Aconteceu uma coisa. Eu recebi um telefonema e era um cara que recebeu o meu currículo de alguma maneira. E recebeu um currículo errado, meu, né? Não sei o que o LinkedIn fez, foi um negócio lá. Ele recebeu um currículo de desenvolvedor, de quem faz software, né? E eu não sou isso. Eu sou gerente de projetos de TI, não sou isso. Ele recebeu o currículo, me ligou, eu já tava meio assim, né? Aí eu falei que, quase que eu atendi assim, né? Fala. Ele falou assim, ó, recebi um currículo seu, vi que você é desenvolvedora. Eu falei, não sou desenvolvedora, deixa eu arrumar meu cabelinho aqui. Eu falei, não sou desenvolvedora não. Ele falou, o que você é? Eu falei, sou gerente de projetos. E olha que coisa, né? O destino é muito engraçado, né? E aí ele falou assim, você fala inglês? Eu falei, falo, mas sabe assim, tipo, deixando pra lá. E inglês é uma coisa na minha vida que eu estudei, tipo, mais ou menos 7 anos. E eu nunca usei com afinco, sabe? Eu nunca tive uma oportunidade de usar de verdade ali pra valer. E sempre isso me deixou meio triste, assim, porque, né, você gasta uma vida e uma fortuna, né, pra aprender uma coisa e você não usa, né? Direito, usa só um pouco. Aí, quando ele perguntou isso, eu falei, falo, né? Assim, meio numa insegurança, porque como a gente não usa muito, você vai esquecendo, né? Eu falei, falo. Ele, tá bom, porque assim, ó, tem uma vaga para trabalhar como gerente de projetos para uma empresa em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. E para gerir um projeto lá, um projeto gigante, um projeto muito legal. E naquele momento eu me senti inferior, sabe? Eu falei, gente, não posso, não consigo. Não, sabe a síndrome de vira-lata que a gente tem às vezes? Eu falei, gente, meu sotaque, né? Português do Brasil, né? Eu não sei se eu consigo, se eu sou capaz e tal. Sei que essa semana eu já não dormi, até o cara, né, vir e me falar mais alguma coisa. E ele marcou uma entrevista com o cara lá dos Estados Unidos. Eu falei, gente, é agora que vai dar tudo errado, né? Porque se não deu até agora, agora vai dar. Porque agora ele vai falar assim, ai, gente, eu quero uma pessoa que fale o inglês perfeito, não quero essa pessoa, né? Sei, filha, que eu fui lá com a minha síndrome de vira-lata, fiz a entrevista com o cara, né, achando ainda que, tipo, ia tudo dar errado. No fim, deu tudo certo. No final da entrevista, o cara falou assim, você pode começar a segunda? E eu assim, pá. E aí eu já ia começar na segunda-feira seguinte. Foi nesse tempo que eu dei a sumida do canal, meu dente caindo. O cara perguntando se eu posso começar segunda-feira, falando inglês, com outro país, com um projeto totalmente grande, totalmente diferente. E todo mundo que me segue aqui sabe que até aquele momento eu tava meio assim, sabe? Eu falei, eu não sei o que eu quero fazer, não é isso que eu quero fazer, sabe? Eu não sei se eu gosto dessa profissão e tal. Mas essa vaga, esse desafio me encheu os olhos de uma maneira, sabe? De tipo assim, puxa, é tão desafiador, que me deu aquelas borboletas no estômago, de quando a gente se apaixona. Aí eu falei, gente, queria isso, eu queria testar isso, eu queria ver se eu sou capaz, se eu consigo, sabe? Aí, beleza. E eu já tava, né, com o canal meio, assim. Aí eu vim aqui, deixei uma mensagem para vocês, falei assim, ó, tem um projeto, é desafiador, né? Eu vou me afastar um pouquinho, porque eu preciso pôr minha cabeça em ordem. E porque é o que eu falo para vocês, não é só vir aqui falar qualquer coisa. O conteúdo, ele tem que ser um conteúdo trabalhadinho. E às vezes não é falta de tempo somente, porque você fala, Dai, você pode fazer à noite. Claro, mas é falta de tempo, de cabeça, sabe? Porque às vezes a gente está num momento tão eufórico da nossa vida que você fica se questionando se você consegue parar para pensar em outras coisas. Eu não estava dormindo direito, não estava comendo direito. Comendo direito no sentido de comer mais do que eu preciso, né? E mais bobeira. Porque gordinha é assim, né? Quando a gente tá com algum problema, a gente vai lá e come mais. E aí ele perguntou
podia começar na segunda. Por muita sorte, ele depois ligou e falou assim, olha, não vai ser nessa segunda, vai ser na outra segunda. E foi bem numa semana que a gente já tinha comprado uma hospedagem em São Francisco Xavier, que é no interior de São Paulo. A gente foi para São Francisco Xavier, não tinha internet no quarto. Eu não sabia disso antes. Eu sabia que tinha internet no local. Só que é uma pousada que tem uns chalezinhos assim, que ficam distantes da casa principal. E a internet só tinha na casa principal. É para você ir para descansar mesmo, não é para ir para trabalhar ou para pensar em outra coisa. E aí eu tinha até planejado, eu falei assim, olha, faz tempo que eu não faço vídeo pro YouTube, quando eu viajar para lá eu vou fazer vídeo. E aí o cara falou assim, ó, como você vai começar só na outra semana, eu vou te mandar um material para você estudar. Quando ele mandou o material, era muita coisa, muita coisa. E tudo em inglês, sabe? E assim, projeto novo, que eu não tava compreendendo direito o que era. Então eu tava tentando ler aquilo, tentando entender. Foi muito bom para mim, porque lá tinha cachoeira, lá tinha assim, uma paisagem, né, verdíssima, muito bom. Eu levei esse material, fui estudar lá. E aí eu me senti no direito de não, sei lá, de não me preocupar com o canal e de vir fazer o vídeo. Até porque a gente tem que ver uma coisa que é assim, eu gosto disso aqui, eu gosto. Meu sustento estava saindo daqui? Não estava. Eu contei para vocês, né, 2 meses atrás, que eu tinha tirado R$ 400 do canal. Então, assim, ele não é uma fonte de renda. Então, eu tenho que me preocupar um pouco com os meus boletos, sabe? Eu tenho que me preocupar porque eu falei isso no Instagram. A Enel, ela não quer saber se eu quero fazer o canal. Como é que chama a outra? A Eletropaulo, que eu chamo de Light ainda. A Eletropaulo, ela não quer saber. Então, assim, boletos continuam chegando, entendeu? E aí, junto com isso, veio esse desafio gigante. E um desafio que me encheu os olhos, que eu falei assim, puxa, eu queria participar disso, eu queria ter essa conquista na minha vida, né, na minha carreira, enfim. E fui lá para São Francisco Xavier, fiquei lá lendo e tal, nesse meio tempo não fiz vídeo e não fiz poucos stories, alguma coisa, porque eu também estava sem internet. Mas vou contar uma coisa para vocês. Nesse meio tempo eu recebi tantas mensagens de ódio, que isso me fez acreditar que eu estava no caminho certo. Mensagens mesmo de pessoas do YouTube, pessoas que me seguem há bastante tempo, pessoas falando assim, você é falsa porque você largou o canal, porque você não tá nem aí, porque isso não é o seu sonho, você falou que era o seu sonho, você tá mentindo. E tipo assim, um monte de coisa. Mas a pessoa não tem nenhuma empatia, ela não se coloca na sua pele, ela não percebe que você também tem boletos igual a ela para pagar, né? Tipo, sei lá, a pessoa não sabe nada da sua vida e fala uma porção de coisas. Aí eu passei a bloquear, sabe? Comecei a bloquear um monte de gente. Falou muita besteira, eu bloqueava, porque eu fico pensando, né? Que direito a pessoa tem de se intrometer na sua vida dessa maneira e falar coisas, te julgar, falar coisas sobre você que ela nem sabe. Ela nem sabia o que estava se passando. Hoje que eu tô vindo aqui contar, ninguém sabia. Só minha família sabia, alguns amigos sabiam. Mas hoje que eu tô vindo aqui contar. Então, assim, a pessoa não sabe. Eu passei noites inteiras sem dormir, de ansiedade de começar um trabalho novo, de encontrar uma equipe nova, que não fala a minha língua, que fala uma outra língua. Depois eu conto para vocês como é que foi, mas assim, várias coisas aconteceram, sabe, nessas reuniões e que me deixaram preocupadas, que me deixaram ansiosa. Então, assim, passei a morder mais meus dentes ainda durante a noite. Agora, essa semana, hoje especificamente, esse domingo, que eu tô gravando domingo de manhã, acabei de acordar, inclusive, tomar café. Esse domingo que eu tô me sentindo um pouco mais relaxada, um pouquinho, e não é muito, é só um pouquinho. Amanhã cedo eu tenho uma reunião de novo, totalmente em inglês, com mais ou menos 17 pessoas, de nacionalidades diferentes, com sotaques diferentes. E aí, isso para mim, são é uma balança, né? São dois pratos. Um é o desafio, que eu tô me sentindo muito bem em enfrentar esse desafio novo. E o outro é a ansiedade, é o medo do novo, é o medo do diferente, é o medo de acontecer alguma coisa que eu não dê conta, que isso é normal para todo mundo. Mas eu tô gostando de enfrentar esse desafio. E aí eu queria vir aqui explicar em respeito a todas as pessoas que me seguem há muito tempo, em respeito a quem é muito legal comigo, a quem deixa mensagens legais, ou a quem, que eu sei que tem muita gente que só assiste meu vídeo, nem deixa mensagem, mas que tá aqui sempre assistindo, sempre dando um like no vídeo, sabe? Então, em respeito a vocês.
Eu vou fechar o canal? Não vou fechar o canal. Mas eu tô pensando em, assim, como produzir um conteúdo menos invasivo, sabe? Menos aberto, assim, de toda a minha vida. Ou às vezes um pouquinho, tudo bem, porque, né, também não dá pra gente fazer sem totalmente falar da vida da gente. Mas um conteúdo que façam com que esse tipo de gente, água, né, que eu falei para vocês, respeite um pouco mais, né, ali aquela divisão que existe entre a vida do outro e a nossa vida, né. Quem é do bem, vai entender o que eu tô falando. E é isso, gente. É tudo isso que eu quis vir aqui falar para vocês. Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de conversar com vocês. Mas, por enquanto, e eu não sei se isso vai ser, isso não é um trabalho, sabe? Não é um trabalho assim que me gere a renda que eu preciso para poder me sustentar. Então, e eu achei que pudesse ser, mas é difícil ser. Não é só querer, não é só trabalhar, não é só fazer vídeo. Tem uma porção de outras coisas. E tem uma porção de outras coisas que eu até queria que vocês entendessem isso, que tem gente que fala assim pra mim. Eu recebo cada mensagem que vocês não têm noção. Quando aconteceu isso com o meu dente, que o meu dente estava quase caindo, uma pessoa, eu vou contar só essa, porque essa é muito fora da curva, falou assim, Dai, por que você não tá fazendo vídeo? Eu falei, olha, meu dente tá quase caindo, né? Eu tô segurando com a língua aqui e tal. E eu não quero, não acho legal. Dai, você é boba, você tem que aproveitar essa oportunidade. Deixa ele cair, faz o vídeo sem dente, que aí você vai ver como seu canal vai bombar. E aí eu comecei a rir, porque eu vi que, tipo assim, não era maldade da pessoa, sabe? Não é que a pessoa é ruim, mas é um pensamento muito diferente do meu, sabe? Muito, muito diferente. Aí eu pensei, gente, eu não quero bombar meu canal porque eu tô sem dente, sabe? Assim, não tem a ver comigo, não tem a ver. É muito. Como é que fala? Tem uma palavra pra isso, né? É igual uma banheira de geleca, sabe? Você faz uma coisa só para as pessoas te olharem, mas não tem nenhum objetivo, né? Não tem nenhuma moral da história, um jeito de ajudar alguém, sei lá. Enfim, só para vocês se divertirem um pouco com essa história. Mas porque tem cada pensamento que é bem diferente do meu. Mas é isso, eu vou tentar estar mais assíduo aqui no canal, fazer um vídeo pelo menos uma vez por semana. Mas eu queria que vocês soubessem que eu tô passando por esse desafio, ainda tô passando por ele não acabou. Essa semana eu só tô um pouco mais calma, porque foi uma semana boa, foi uma semana que eu consegui trabalhar direitinho. Mas é um desafio muito desafiador. Eu falo inglês 8 horas por dia agora, de segunda a sexta. E tô fazendo aulas também, porque, né, a gente precisa melhorar. E tenho muitas reuniões todos os dias, todas as horas. Às vezes eu não consigo almoçar. Às vezes eu almoço em cima do computador na reunião. Ah, é saudável? Não é saudável. Mas eu preciso fazer isso nesse momento. Depois eu acho que as coisas vão se acalmar. Mas nesse momento eu preciso fazer isso e tá sendo bom para o meu cérebro fazer isso. Está sendo muito desafiador. E quando tem uma coisa muito desafiadora pela frente, que a gente consegue, né, alcançar algumas metas, como diria a Dilma, se chegar nessa meta, você dobra a meta, você se sente melhor, você se sente mais tranquilo. E fora, né, que paga os boletos, né, gente? Paga os boletos. Mas é isso, tá? Eu tô com saudade de vocês, eu sei que vocês, alguns também estão de mim. Então é isso, deixa o like no vídeo, eu vou trabalhar para fazer mais conteúdos, pelo menos uma vez por semana, mas eu queria que vocês entendessem esse meu momento de pagar boletos e dessa oportunidade que eu nem busquei, mas que ela surgiu e que vai ser muito boa para mim. Certo? Beijos, fiquem com Deus, um excelente final de domingo, que a sua semana seja muito boa. E aí eu vou tentar fazer um vídeo todo domingo, que eu acho que domingo é um dia mais gostoso, sim, para vocês assistirem, certo? Depois eu vou trocar a capa do canal, tô sem tempo de fazer isso para falar que o vídeo é só domingo. Então vamos aos poucos, tá? Desculpa por qualquer coisa. Um beijo, gente. Tchau, tchau.